porque lutamos. Deixa eu agradecer aqui. O N Freitas mandou um super sticker, é um diabinho, né? Ó, com cara de diabinho, né? Com uma cara assim, né? Meio misteriosa. Obrigado, camarada, pela contribuição, pelo super sticker. E a companheira Angelina Dias mandou um super sticker também, uma carinha saindo fumaça aí pelos narizes, né? Muito obrigado pela contribuição, companheira Angelina. A cara dela. A cara da Angelina. Ela me manda esse super sticker especificamente. É isso aí, obrigado. Combina com ela. Obrigado, companheira. Vamos comentar agora, né? Saiu uma matéria no jornal Estado de São Paulo falando sobre a questão dos médicos, né? Como a Simone é da área da saúde, ela pode comentar, né? Então, eles estão falando aí que falando sobre o programa Mais Médicos, né? E aí tem vários problemas aí, né? Com essas questões todas, né? Já começa que é notícia do Estadão. Bom, o Estadão informou que o Ministério da Saúde pretende ampliar o programa Mais Médicos, priorizando a contratação de profissionais formados no Brasil, e aí diz aqui, ó, corretamente, sem correr a novo acordo com o governo de Cuba. Não tem novo acordo, mas continua o acordo de sempre, né? Aí eles dizem assim que a notícia é boa, na medida em que ajudará o país a oferecer atendimento de saúde à população, um direito fundamental que esbarra na garantia de garantir a presença de médicos em todo o território nacional. E aí eles vão falando de novas estratégias para garantir que os profissionais de saúde cheguem às localidades mais remotas, né, como os distritos indígenas, periferia das grandes cidades, né? Aí fala que os obstáculos de médicos nos rincões do país segue sendo a falta de infraestrutura, tal, um monte de coisa aqui. A verdade, companheiros, é que, primeiro, né, no Brasil, a medicina é uma profissão, assim, um curso para a elite. Pobre não tem condições de... Primeiro que, para entrar num vestibular, né, numa universidade pública, é muito difícil, porque já começa que pobre não tem acesso a uma boa rede de ensino. A gente sabe que... E aí, é por isso que uma das coisas que eu falei do livro, né, vocês vão entender por que o nosso ensino é tão ruim. O objetivo é esse mesmo, de deixar pobre sempre pobre e como mão de obra barata, escrava, né? E os ricos sempre na posição de ricos, né? Então, a medicina é uma profissão de elite, né? Pobre não consegue ter acesso a isso. Um dos motivos, né, do PCO, a gente reivindica que o ensino seja público e gratuito em todos os níveis, né? Bom, né? Com qualidade, público e gratuito. Do primeiro grau, segundo grau, universidade e tudo mais. Aí acaba... Isso, sem vestibular. Isso, exato, sem vestibular. A gente é contra vestibular. Porque vestibular ou vestibulinho, que existe em escolas de segundo grau, existe para isso, para fazer um funil em que pobre nunca entra, né? Bom, essa é uma questão. Aí, essa coisa de que se você tiver melhor estrutura, né, vai levar os médicos para esses lugares, também é mentira, né? Porque, bom, tiraram os médicos cubanos e meia dúzia de médico que foi ocupar o lugar deles rapidinho voltou, porque o pessoal não quer ficar em lugar longe. Inclusive, muita gente vem de outros estados, né, do norte, nordeste, para fazer especialização aqui em São Paulo. Ninguém volta, difícil voltar,
A partir do momento que o pessoal chega aqui em São Paulo, não quer mais voltar, fica aqui, estuda aqui, já começa que vem para cá, porque tem condições financeiras da família deixar os caras aqui estudando na boa, né? Coisa que pobre não tem condições, tem que trabalhar para comer. E aí não volta. Aí tem as especializações das especializações das especializações. A gente precisa de médico também clínico geral, bom, né, para ir para esses lugares. E a gente tem, na verdade, essa política de especialização. É bom ter especialista, é bom, mas não é bom ter só especialista, né? Que mais? Não ter a questão que precisa mesmo de infraestrutura, precisa mesmo, porque olha lá o que a gente viu lá com os Yanomamis, né? Só faltou botar umas folhinhas de coqueiro para fazer a unidade de saúde lá dentro, né? Bom, uma coisa totalmente precária, né? Que mais que eles dizem aqui? A questão das dimensões continentais do Brasil. Né? É verdade, o Brasil tem dimensões continentais e é bom que continue assim, e não é isso não que impede que tenha médico nesses lugares. O que impede mesmo é que as pessoas que realmente têm o dom, né, que têm a vontade de trabalhar mesmo, de cuidar das pessoas, não consegue fazer faculdade porque não passa no vestibular, né? De novo, tem que acabar com o vestibular. Que mais? E a questão aí outra questão que eu acho assim que está aqui nessa matéria que fala dos mais médicos, né? Que tem os dois programas, o dos mais médicos, que era do governo Lula, e depois o Médicos pelo Brasil, que é do Bolsonaro, e que nenhum deles, depois que os médicos cubanos saíram, deram conta do recado, né? É que no do mais médicos, que é o antigo, né? Os médicos de fora têm que fazer o revalida. Gente, isso é palhaçada. Os médicos cubanos não têm que passar por revalida nenhum, porque a medicina cubana, a formação médica cubana é muito melhor que a nossa. Então, tinha que fazer revalida para os nossos médicos. Óbvio. Esse revalida aí, às vezes é uma prova que nem o próprio médico brasileiro consegue fazer. Você vai ver a prova, é muito difícil. Os companheiros estão falando aqui, tem umas dúvidas que surgem no chat, né? Que é interessante debater. Um companheiro falou assim sobre a questão das universidades, ele falou que tem as cotas e tal. Mas as cotas, tudo bem, é verdade, tem as cotas. Mas é uma coisa muito reduzida, é uma coisa assim que entra um ou outro. O setor que geralmente consegue entrar nas universidades por meio de cotas, de A, B ou C, é uma classe média baixa, ou então um setor privilegiado aí da classe operária, um setor superior, né, assim, da classe operária. Não é uma coisa generalizada, que todo mundo entre em universidade. As cotas, assim, tudo bem, a gente é até a favor das cotas, porque quanto mais, melhor, apesar de ser muito pouco, né? O correto seria você acabar com o vestibular de vez, para qualquer pessoa que quiser fazer a universidade poder fazer, né? Eu acho que assim, companheiro, eu não tá aqui no meio, né? Uhum. Mas esse negócio aí das cotas é só um remedinho, né, gente? Um remedinho para um problemão, para uma feridona. Exato. O correto mesmo, e não é, a gente não está falando isso por conta dos médicos, a gente está falando isso no geral. Por que Cuba tem uma medicina que eles exportam medicina? Então. Porque lá, a pessoa que quer ser médico, ele vai lá e faz a universidade de médico e se forma médico, bom médico, né? Ele não vai ser médico porque o pai é médico e ele tem que herdar a cota do hospital que o pai dele é dono, a clínica, o consultório, os pacientes, né? Eu já contei em algumas, no TV Mulher, sei lá, questão de que eu conheci gente que foi obrigado a estudar medicina e fazer tal especialização
porque o pai quis de tudo quanto é jeito para o cara ou para a mulher, né? Herdar os pacientes dele. É um absurdo. A pessoa não. É quase uma aristocracia, né? É uma aristocracia. Num certo sentido. E aí a gente vai ter profissionais de todas as áreas. Não vai ter meia dúzia de advogado, meia dúzia de engenheiro, meia dúzia de médico. Você entendeu? É para todo mundo. Esse negócio de cotas aí é só um remedinho para um problema enorme. Bom, seguindo em frente... Também, né? Tem outro detalhe. Vai ser muito loucura, né? Não tem universidade de medicina. A quantidade de gente que quer fazer medicina, as universidades não são suficientes. Ah, não, com certeza. Isso aí é outra coisa que é para manter a meia dúzia de médicos com salários altos, gente. Que essa é uma questão, né? Na época dos mais médicos, eu trabalho em um hospital, vocês sabem, né? Nossa, era um monte de os médicos criticando os médicos cubanos, né? Porque daí o salário deles abaixa se tem bastante médico. Sim. E eles querem ter altíssimos salários, né? São elite, né, gente? Eles são da elite. E é isso. É isso aí. Bom, seguindo em frente, né? Esse assunto tem muito o que falar, né? Mas vamos seguir em frente, porque tem outras coisas interessantes, né, para a gente debater também.